Salve, salve, Nação Correria. Primeiramente, eu queria saber uma coisa. Quantas vezes, ou se já aconteceu com certeza, vamos para quantas vezes isso acontece com você? Você sabe que você é muito bom fazendo alguma coisa, mas aí de repente você errou fazendo essa coisa. Por exemplo, eu sou muito boa fazendo bolo, mas de repente eu fiz um bolo uma vez que ele ficou solado. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não sei mais fazer bolo, eu não sirvo mais para fazer bolo. E aí, trazendo para o lado profissional, você é muito bom fazendo aquilo que você faz. De repente, você cometeu um erro, você deixou de ver uma análise, você deixou de fazer alguma coisinha. E aí, você recebeu tantas críticas por isso que você se questionou se você foi de fato um bom profissional algum dia. Quantas vezes isso te aconteceu? Isso daí a gente pode chamar de vozes da sua cabeça. Vozes das pessoas em volta também que estão falando de você. Mas o que torna verdade, o que faz você acreditar nisso são apenas as vozes da sua cabeça. E isso é muito perigoso. Então, vamos fazer um react. Eu e Monize, para quem não conhece a gente, somos as fundadoras da Nação Correria, que é a nação que corre mesmo, que começou correndo desde 15, 14 anos. Eu comecei no meu primeiro trabalho aos 14 anos, claro que informal, né, era na gráfica ali na rua, na rua de casa. A gráfica foi o segundo, na verdade. O primeiro foi um buffet que eu servia, eu cuidava de crianças e depois, para ganhar R$ 5 a mais, eu comecei a servir refrigerante na bandeja, no copo, que envolvia habilidade de força e equilíbrio ali. Então a gente está na correria desde cedo e a gente chegou a lugares que muito dificilmente, e aqui é sem a menor arrogância, tá? Os dados mostram isso. Os lugares, os patamares que eu e Monize chegamos, vindo de onde viemos, da escola pública, da perifa, do Cafundó do Judas, de São Paulo, muito dificilmente você vai chegar. Então, nós entendemos que dentro da nossa jornada, que é muito parecida aqui, a gente soube usar a tal da inteligência emocional a nosso favor, que abriram portas aí de multinacionais para a gente trabalhar até a gente virar líder das empresas e da nossa própria vida. Criamos a nossa correria para te mostrar que sim, é possível e estamos aqui te dando o caminho das pedras. Esses vídeos aqui de React é exatamente para te mostrar, para te provar, para te exemplificar, para desenhar para você que quando você tem inteligência emocional, você tem muito mais chances de ganhar esse jogo, e quando você não tem, o que te acontece? Então a gente pega vídeos de vários temas, todos os temas possíveis, e aliás, se você quiser que a gente reaja a algum vídeo que você gosta, coloca aqui embaixo que a gente faz isso, e para te mostrar exatamente o ônus e os bônus de ter a inteligência emocional voltado para o trabalho, mas se você souber pegar a senha do jogo, o código, né, bem certinho aqui do que a gente fala, você leva também os benefícios para sua vida pessoal. Bora, Monais! Bora lá, bora os vídeos. Isso é verdade. Você pode ter um pensamento ruim e você não é uma pessoa ruim por isso. A gente não pega uma pessoa e a pessoa não é um transtorno, ela não é uma doença. É como se você falasse assim, uma pessoa tem tuberculose, então ela passa a ser o pulmão doente? Não, ela é uma pessoa inteira. E isso também ocorre com disfuncionalidades mentais. A gente tem que pensar que o que a pessoa era antes do adoecimento. Por quê? Porque na hora que a gente faz um planejamento, qual o objetivo? Trazer a pessoa de volta à vivência que ela tinha. Mas mais ainda, eu tiro a pessoa daquele vácuo que ela está, daquele momento de dificuldade. Mas não basta ela voltar a ser a mesma pessoa. Ela vai ter que voltar a ser aquela pessoa com uma visão muito clara de mudança. Mudar o quê? Mudar tudo aquilo que levou ao adoecimento. Quais são seus pontos fracos? Quais são seus pontos mais disfuncionais? Quais são suas aptidões? Quais são seus talentos? Um cérebro, ainda que ele tenha muita predisposição a um tipo de funcionamento, ele sempre vai poder ser moldado. Mas a única pessoa que vai poder moldar seu cérebro é você mesmo. Só você vai poder dirigir o seu cérebro. Não existe outra pessoa que vai poder fazer isso. Pessoas vão poder te ajudar, te orientar, mas é você que tem que estar no comando. E você tem que começar a entender o que você sente, o que você pensa. Você sabia que nem tudo que a gente pensa é o que a gente é? Existem pensamentos que a gente fala assim, meu Deus, que pensamento horrível que eu tive. Você sabe, gente, isso tá claro para vocês, que nem tudo que a gente pensa é o que a gente é. Isso é uma coisa muito importante. E uma vez eu perguntei para uma amiga, né, que ela falou, nossa, eu sou muito péssima. Aí eu falei, por que você é muito péssima? E ela começou a falar o que ela pensava quando ela via determinada situação. Eu falei, tá, e você acha que você é o seu pensamento? Né? Quando, além de trabalhar com marketing, além de já ter feito joias na vida, além de estudar sobre cristaloterapia, pedras e Ayurveda e os caramba, 4 aí,
Eu falo que eu gosto muito de estudar sobre vários assuntos que não tem nada a ver com nada, assim, de fome eu jamais morrerei, gente. E eu também sou formada em yoga focado em desenvolvimento pessoal do ser humano, né? Para além de ficar fazendo as poses ali, que tem sim a sua função, tem sim sua importância, mas o yoga que eu sou formada, que eu tenho autorização de dar aula, é o yoga voltado para a cabeça humana. E tem muito disso que a gente precisa defender, não é defender, é cuidar dos nossos corpos. A gente defende que existem 5 corpos. O físico, que é aquele que a gente olha, que a gente consegue ver no espelho, e por isso que é o mais bem cuidado de todos, né? Porque você faz ali um negocinho estético ali, você cria toma um banho aqui, faz uma hidratação ali, faz tudo para o seu corpo físico. Mas é o seu corpo mais fraco que tem, porque é ele que sofre tudo que você pensa, por exemplo. Se você pensa que você é alguma coisa, você vai refletir no seu corpo físico. Se você sente que você é uma coisa, você vai refletir no seu corpo físico. Se você, enfim, tudo o seu corpo físico vai ser uma esponja do negócio aqui, do malefício, né? Eu acho que é ele que colhe ali os frutos do malefício daquilo que você está plantando. E o nosso corpo mais forte, o segundo, né? O primeiro é o espiritual. Por isso que a gente até. Eu não vou entrar nessa questão de espiritualidade agora. Mas o segundo mais forte é o nosso pensamento. Tudo antes de ser alguma coisa, primeiro foi um pensamento. Esse celular aqui, antes de ser um celular, primeiro ele foi a ideia de alguém. Esse computador que eu estou aqui usando para falar com vocês, antes de ser um computador materializado, primeiro ele foi o pensamento, ele foi a ideia de alguém. A cadeira que você está sentado, tudo que você enxerga na matéria, primeiro, antes de ser, primeiro foi o pensamento de alguém. Então, o pensamento tem sim muito poder, muito poder. Só que ele não tem o poder total da sua vida. Então, não dá para você pensar em fazer algo, você pensar que você é alguma coisa e você se identificar com isso 100%. A gente recebe sei lá quantas 1000 mensagens no dia. No dia. Se você se identificar com todas essas mensagens e falar, eu sou isso, fudeu, cara. Você tá lascado e muito mal pago, porque você vai ser a curva de rio, chamada curva de rio, onde fica toda as porcarias, sabe? Que não vai, que fica paradinho assim. Tem muita coisa boa também, mas tem muita coisa ruim. Por isso que você não pode se identificar com o seu pensamento nem com bom e nem com ruim. Mas vamos deixar o vídeo rolar aí, senão eu vou embora aqui falando sobre yoga. Como não sou eu? Eu sou a pessoa que estranho aquele pensamento. Isso faz com que a gente veja que o cérebro, ainda que seja muito importante, não somos nós. O cérebro é uma máquina que foi programada para ter esse corpo e para fazer esse corpo sobreviver e ter prazer. O cérebro, se a gente não conduzi-lo bem, ele só vai viver para isso e vai tornar a nossa existência inútil. Quem sou eu quando eu estou vendo que esse cérebro faz coisas que eu não gosto? Eu sou a consciência. O que é a consciência? Se você quer entender um pouquinho mais, a consciência é a nossa dimensão espiritual, que vê isso tudo de cima, que tem consciência de que existe mais coisa do que só a nossa condição biológica. É isso que a gente vai chegar ao ponto de despertar a consciência. Mas para despertar a nossa consciência, a gente tem que ter conhecimento. Eu tenho que saber como funciona o meu corpo, como funciona o meu cérebro. É claro que é um conhecimento básico, mas é importante que você entenda isso. Agora, como funcionam os pensamentos? O que faz com que pensamentos negativos sejam desencadeados e saiam do meu controle, que a gente chama de gatilhos, né? Quantas vezes a gente sempre passa por uma situação e aquela situação faz a gente ter recaídas ou faz a gente ficar mal? Isso chama gatilho. Então tem gente que você fala assim, o que aconteceu? A pessoa, não aconteceu nada. Aí quando você vai ver, aconteceu sim, aquela pessoa todo ano, na mesma época do ano, ela fica triste. Aí você vai ver que ela perdeu um ente muito querido naquela época do ano, mas ela nem se dá conta que isso causa uma alteração no seu sentir, no seu pensar e no seu comportar, no seu comportamento. Então é importante que a gente entenda isso. Nós não somos corpos automáticos, nós não somos manada, nós somos seres inteiros. E como seres inteiros, nós temos que ter consciência disso tudo. Eu faço uma brincadeira, imagina que a consciência é um drone. É um drone que sobe e vê isso tudo. E aí, quando eu reflito, tomada por esse poder do conhecimento, do autoconhecimento, aí eu começo a falar que eu sou essa consciência. Eu sou algo muito maior. Você tá com o microfone fechado. Ops. Eu acho que o mais legal desse vídeo é ver que é uma psiquiatra, né, cientista, falando isso. Porque às vezes a gente vê, né,
alguma pessoa da yoga, mesmo a mais sempre traz aqui, me parece muito assim, papo de bicho grilo, não sei o quê, não, é científico, né? Tudo que ela fala aqui de mente, da conexão mente e consciência, você não é o seu pensamento, você não é geralmente o seu primeiro pensamento, né? Essa jornada de autoconhecimento e autoquestionamento com uma abordagem científica, uma psiquiatra falando, né? Então, a gente brinca aqui, não precisa confiar na cabeça da Moniza, na cabeça da Mayara, a gente traz React aqui para expandir a sua visão, não é a nossa visão do mundo, é a gente trazendo diversos indivíduos, diversas pessoas, às vezes erradas, às vezes certa, no caso daqui dela certa, mas para te ajudar a olhar a si, a compreender o mundo com as suas emoções, com esse olhar real, científico, de anos de estudo. Sim. E aí, por que a gente está falando sobre isso? Mas o que tem a ver disso aí no trabalho? Tem tudo a ver. Porque você precisa, não é só no trabalho, na sua vida, da sua vida no todo, né? Na pessoal ou na profissional. Mas especificamente, nesse momento, hoje é dia 6 de maio de 2025, a meio-dia e 29. Tem muita gente se confundindo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Hoje, nessa data que eu acabei de falar, o Brasil é um dos principais, está liderando o ranking, se não me engano, está liderando, tá ali em segundo lugar, alguma coisa assim, do país que tem mais pessoas com depressão, com ansiedade, com tendências à ansiedade, né, com tendências à depressão. E isso está muito relacionado a você se identificar com o seu pensamento. Nesse dia, nesse exato momento agora, eu estou grávida de 38 semanas. Eu posso parar a qualquer momento, inclusive nesse vídeo. Mas eu nunca fui muito do doce. Eu gosto de um docinho, gosto de um negócio gostoso, mas eu prefiro muito mais uma fruta. Eu sempre fui aquela pessoa que fui julgada no trabalho, sabe? Que as pessoas falavam, depois do almoço vamos comer um docinho. Gente, vamos comer uma laranja. Eu era essa pessoa. Só que agora eu tô muito mais voltada pro doce. Gosto ainda das frutas, mas eu estou comendo doce todos os dias. Eu sei que isso tá certo? Isso tá certo? Claro que não. Isso vai me fazer grande mal? Não sei, talvez. Meu corpo não tá acostumado com isso. Em algum momento aqui eu pode ser que dê um piripaque. Falou, querida, né? O que você tá fazendo? Eu identifico que esses meus pensamentos de vontade de doce, eu não sei se chega a ser uma compulsão, mas se eu não comer um negocinho doce por dia, assim, um pedacinho de chocolate por dia, eu não sei, eu acho que eu não vou dormir direito. E eu espero que isso passe depois que meu filho nascer. Mas o fato de eu saber que não é certo já me coloca em outro patamar de consciência. É o que ela fala. A sua consciência que fala se está certo ou se não está certo. Eu escolho conscientemente fazer o errado. Eu escolho conscientemente comer o negócio. E eu vou ter que estar aberta ali a lidar com as consequências disso. Agora, eu conscientemente posso escolher fazer o certo, falar, opa, não, peraí, é só o meu cérebro mandando um comando aqui, eu vou colocar o meu cérebro, minha mente no lugar dela. Você não manda em mim. Eu não me identifico com isso. E tem muita gente se identificando, por exemplo, com se identificando, né? Não é bem assim essa palavra, porque isso é uma doença. O burnout. O burnout é uma doença, é uma estafa, é um cansaço absoluto que te impede de levantar da cama, por exemplo. Porque você está trabalhando muito, você está fazendo muito, está levando o seu corpo, todos os seus corpos, né? O mental, o espiritual, o físico, o emocional, no limite, e vai chegar uma hora que a máquina vai pifar. Se você não fortalecer essa máquina, ela vai pifar. Só que tem muita gente que são excelentes profissionais, e aí chegou nessa etapa de exaustão que vai ser um cenário, um capítulo, um episódio da tua vida, e você acredita que você é incapaz de voltar a ser aquele profissional que você era. Você acredita que você não é mais um bom profissional e você tem que mudar de vida 100%, e você se perde nessa jogada, porque não é uma verdade. E você fez com que fosse verdade absoluta, você deu voz da tua cabeça, ao eco da tua cabeça, que não vai te levar a lugar nenhum positivo. Então, o porquê que a gente trouxe o vídeo de uma cientista para falar, e eu tô trazendo pontos aqui de vista sobre yoga, e tem tudo a ver, tem tudo, o yoga muito além, né, de só posturas, né, mas isso é assunto para outra hora. Mas por que a gente trouxe esses dois
esse assunto com 2 pontos de vista diferentes para te alertar, para te falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você se autoconhecer também, você saber onde que é o teu limite, onde que estão as suas barreiras, até onde você pode ir, até onde é saudável você. E tem um vídeo que a gente fez aqui, e a Monize fala disso com muita frequência, que é você mapear o pior cenário. Então, eu não quero fazer tal coisa. Se eu não fizer tal coisa, o que de pior pode me acontecer? Se o pior te acontecer, você já sabe como fazer. Ah, mas eu não consigo prever tudo isso. Beleza, mas vamos tentar, pelo menos, para você não ficar tão refém, porque vocês estão refém, tá todo mundo refém, gente, da publicidade, da moda, da trend do momento, da rede social do momento. Abrir uma rede social nova, vai todo mundo para lá, é manada, porque eu não posso ficar de fora? E aí se vem alguém e fala, olha, você não sabe mais fazer tal coisa, você ficou improdutivo, você ficou incapaz de fazer tal coisa, você vai ficar ouvindo isso tantas vezes, você vai achar que é verdade. E aí você tá muito refém também do efeito que não é um efeito manada, tal qual uma rede social nova que vai todo mundo que nem uma manada para lá, mas você vai ficar refém da tua cabeça, que talvez seja pior do que o efeito manada. Então, tenha muito claro na sua cabeça, coloca como meta de vida. Você precisa ter, além do autoconhecimento, que também é assunto para outra hora, que é muito mais profundo, mas vamos começar dando o primeiro passo. O primeiro passo é você ter a inteligência emocional. E se você veio da escola pública, se você veio também dos cafundó, do Judas ali, das periferias, do mesmo lugar que veio eu e que veio Monize, você está no lugar super certo. Eu estou muito feliz, assim, que você tenha visto esse vídeo até aqui, e a gente não vai continuar com ele, porque acho que a mensagem já foi passada aqui, porque foi feito exatamente para vocês. A gente precisou descobrir qual que é o caminho das pedras para conseguir ter o sucesso profissional que a gente teve, e até mesmo pessoal. Então a gente está te dando esse caminho, você não vai precisar descobrir sozinho, porque não foi a coisa mais fácil do mundo, e eu também não estou garantindo, falando para você que vai ser a coisa mais fácil do mundo para você, mas vai ser mais confortável do que foi pra gente, com certeza. Então, se fez sentido para você esse vídeo aqui, se você entendeu a importância de ter, baseado em dados científicos, porque é uma cientista falando para você, se fez sentido para você, se você conseguiu entender a importância de ter a inteligência emocional aplicada no seu dia a dia, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, deixa aqui o teu joinha, teu like, não sei como é que fala isso aqui, mas deixa aqui alguma forma de expressão, de comunicação, para a gente entender que você entendeu, para a gente entender que a nossa comunicação está clara o suficiente para que você entenda. E manda para quem você acha que precisa também. E isso pode ser a tua mãe, isso pode ser alguma pessoa muito querida para você, que pode ter a mesma idade que você, ou muito mais, ou muito menos. Aqui eu estou falando sobre inteligência emocional e possibilidades de trabalho, né, de uma vida mais saudável, e de você não ficar refém daquilo que se passa na sua cabeça. E isso é para todo mundo, porque eu duvido que você não conhece uma pessoa que tenha passado por esse momento. Se você não for essa pessoa, eu duvido que você não tenha conhecido alguém que tenha passado por esse momento de dúvida, do tipo, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sei mesmo fazer isso? Sendo que foi só um recorte da tua vida, ou da vida dessa pessoa. É isso, vídeo entregue. E se você não entendeu nada desse vídeo, deixa escrito bicho grilo nos comentários, que a gente vai trazer mais conteúdo para sair desse viés e você entender cientificamente como entender a relação consciência, mente e inteligência emocional para destravar aí os códigos para você ter uma vida mais digna. Eu sei falar em bicho grilês também. Se for o caso, a gente pode fazer um outro vídeo também nessa língua. É isso. Valeu, povo. Até a próxima.